Nós estamos em Breaking News aqui com esse fechamento de mercado especial para trazer a decisão do Banco Central e eu disse que tinha novidades. Tem mesmo, tem mais do que uma novidade, tem uma honra receber Lucinda Pinto, que é a nossa analista de economia, recém-chegada aqui à CNN, mas amiga e colega de trabalho já há muitos anos. Bem-vinda, minha querida, que bom tê-la aqui no Hora H. Obrigada, Thaís, para mim é uma honra estar aqui com você e num dia tão importante quanto hoje, nessa super quarta. Que bom, vamos lá. Lucinda, eu acho que você acompanhou aqui comigo a leitura do comunicado, o Banco Central não poderia ser mais explícito, né? O mercado vinha cobrando muito, né? Sinalização, o Banco Central, eu nunca vou esquecer, fazendo aqui, antes de passar a bola, na reunião passada, o Alex Ribeiro, nosso colega do Valor Econômico, né? Talvez o jornalista que mais entende do Banco Central no Brasil, ele disse assim, olha, a turma do mercado foi atrás do dicionário para entender o que disse o Banco Central, dessa vez não vai precisar de dicionário. Não, acho que agora está bem claro e eu acho que ele deu até uma indicação bem clara do ritmo, né, Thaís? Tem sempre essa discussão se ele vai começar com 25 ou meio, mas acho que ele deu claro ali que vai começar devagar com 25 e acho que ele fez aquela história, né? Deu uma sinalização clara de que chegou o momento, enfim, de cortar os juros, mas ele quer segurar um pouco a euforia do mercado também para não jogar fora esse aperto monetário que ele tem que manter. Por que eu estou falando isso? É porque a taxa Selic, ela é uma referência, mas o que de fato determina o custo dos empréstimos, o custo da economia, são os juros mais longos, que é aqueles que embutem ali a expectativa do mercado para o comportamento da taxa Selic no futuro. Então, ele teve que manter ali um tom um pouco mais conservador para não deslanchar. Não deslanchar. E até porque esse movimento já está acontecendo, né, Exato. Lucinda? Essa redução dos juros longo da curva já está acontecendo, até influenciado pelo derretimento do dólar lá fora, né? Então, esse movimento, o Banco Central, de alguma forma, ele não pode nem ficar na frente, nem ficar atrás. Ele tem que dar um jeito de segurar o mercado num passo de precificação dos juros ao longo do tempo que seja compatível com o trabalho dele de entregar a meta de inflação. É isso mesmo. Mas acho que você traduziu bem, acho que ele deixou bem desenhado, indicou que realmente tem espaço, ou que ele começa a enxergar um espaço para esse alívio monetário tão esperado. E, na prática, o que isso significa para os mercados é que essa festa que a gente está vendo continua. Realmente, esta semana a gente começou a ver aqueles juros mais longos, aqueles que o Tesouro paga, por exemplo, nos títulos públicos que são o IPCA+, caírem já mais para perto de 7%, eles estavam lá perto de 8%, a curva toda sentiu um alívio, o dólar está caindo bastante, então esse comunicado, ele dá uma autorização para esse clima positivo dos mercados continuar, inclusive na Bolsa. Então, é isso que a gente vai ver. Vamos dar uma olhada aqui, gente, no histórico da taxa de juros. É importante a gente olhar para isso pelo seguinte, e aqui eu quero chamar a atenção, Lucinda, desse período, lá em 2023, quando o Banco Central começou a queda da taxa de juros em 13,75, quando chegou no 10,5, teve que parar e logo em seguida voltar a subir. Às vezes pode acontecer por alguma coisa, né, algum evento que não está no horizonte de risco do Banco Central. Mas o banqueiro central tem que tomar cuidado para evitar oscilações da taxa de juros, né? E a sinalização, portanto, ela vale tanto quanto o número dos juros, né? A economia depende da expectativa. O Banco Central, portanto, com a sua comunicação e com a sua decisão, vão tentando, de alguma forma, alimentar as expectativas dos agentes econômicos. O que o Banco Central tem que evitar agora, Lucinda, e aí é que eu te pergunto, precisar em algum momento ter que voltar a subir os juros, né? Quer dizer, a consistência da decisão, ela precisa ser sustentável. Ainda mais num ano eleitoral. Porque quando o Banco Central mexe com a taxa de juros, ou quando existe a expectativa de uma mudança da Selic, o mercado, ele se ajusta. Isso por si só já gera alguma instabilidade de preços. Então, o Banco Central tem sempre uma cautela, um cuidado especial para não acrescentar instabilidade. Então, se no meio do processo eleitoral, que já gera essa instabilidade toda, ele ainda tiver que mudar ali o comportamento, o rumo da Selic, isso vai ser muito ruim.
ainda que seja fazer uma parada que a gente não esperava, fazer uma pausa inesperada, até isso pode não ser uma boa notícia. Então, ele vai ter que ser muito cuidadoso para não correr o risco de ter uma surpresa com inflação lá na frente e isso forçar uma mudança de planos, né? Como claro. Você colocou. E tem uma coisa bem importante também, Thaís, que no fim das contas, a grande preocupação hoje do Banco Central é com demanda, com o consumo que tem sustentado boa parte da inflação, especialmente aquela inflação de serviços. O que são serviços? É o cabeleireiro, a manicure, é o aluguel, é a mensalidade escolar, é o plano de saúde, que são preços que respondem diretamente à procura, à demanda dos consumidores. Esses preços, eles são menos sensíveis à taxa de juros, por isso que para o Banco Central é tão difícil controlá-los e ele precisa ficar bastante atento a esse pedaço da inflação. E amanhã vai sair o resultado do CAGED, do mercado de trabalho. Mercado de trabalho, que é até aqui aquilo que tem realmente dado sustentação para essa demanda mais aquecida. Esse dado vai ser bem importante, inclusive para definir aí as apostas dos mercados para frente. Aqui o Banco Central, no comunicado, está tratando a atividade do mercado de trabalho, né, a intensidade do mercado de trabalho, ainda como resiliente. Antes era dinâmica, ou seja, está muito forte ainda, depois passou para resiliente, ou seja, diante de um processo de desaceleração esperada da economia, em função de um juros tão alto, o mercado de trabalho está resistindo. Bravamente, né? Resiliente, bravamente. Quer dizer, há várias condições influenciando nisso, inclusive a política fiscal. Agora, Lucinda, tem um ponto aqui importante, que a gente sempre tem no mercado quem faça a conta do chamado juro real, que é aquele que você desconta a inflação. Não sei se, Rafael, a gente tem aqui a leitura do juro real, que é feita pelos economistas de mercado. Vamos nessa, então pronto. O juro real no Brasil, gente, continua sendo altíssimo, perto de 10%. Está aqui, vamos lá. A Rússia em primeiro lugar, com 9,88%. E o Brasil em segundo lugar, com 9,3%. A Argentina, que está em terceiro lugar, 7%, tem uma economia extremamente disfuncional e ainda assim tem um juro real menor do que o nosso. A Turquia, também numa economia que é forte, mas que está vivendo ainda disfuncionalidades, tem um juro real menor. E aqui é que está a grande questão da discussão no Brasil, Lucinda, que é quanto que o Brasil precisa de juros para uma inflação que se comporta, mas ainda sofre com, por exemplo, com a política fiscal. Pois é, tem uma coisa que atrapalha bastante também o trabalho do Banco Central nesse sentido, que é o fato de que, como a gente tem uma dívida pública muito indexada, quase 50% da dívida pública, ela aumenta toda vez que a Selic sobe, é a dívida pós-fixada. Quase metade dessa dívida. Então, toda vez que ele sobe o juro, na prática, é como se ele estivesse injetando renda, porque quem detém esses títulos públicos é o mercado financeiro, são os investidores, é quem tem... É o poupador, no final das contas, quem consegue poupar no Brasil acaba tendo influência disso. Né? Então, na prática, esse é um problema, porque toda vez que ele aumenta a taxa Selic, de alguma forma, ele também está ampliando aí essa rentabilidade desse poupador. Então, não é um desafio muito grande. Agora, de fato, Thaís, o que todo mundo diz, o que os analistas estão cansados de dizer há anos, é que o que explica esse juro tão alto é esse desequilíbrio das contas públicas, né? O fato do próprio governo estar com uma mão colocando renda, né? Assim, não quero entrar aqui nessa discussão sobre onde está certo, onde está errado, mas o fato é que tem uma injeção de dinheiro na economia sistemática e o Banco Central fica tendo que enxugar essa liquidez excessiva aí para que a inflação não suba. Claro, não. A gente deu essa semana aqui com o Daniel Hittner o pacote para este ano, 88 bilhões de reais em programas, né, de transferência de renda direta ou indireta, numa economia que vai colocar dinheiro no bolso das pessoas sem que a economia tenha tido capacidade de fazer isso, né? Qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é que a renda das pessoas cresça
ao longo dos anos junto com a economia e não acima da economia, né? Porque isso não é sustentável ao longo do tempo. Então, é uma figura de linguagem que a gente usa muito aqui, o governo pisando no acelerador e o Banco Central puxando o freio de mão. E é por isso que a gente acaba ficando com uma taxa de juro real nessa magnitude, mesmo diante do início do processo de flexibilização, minha gente, que deve durar aí alguns meses e deve levar a taxa de juros ao final do ano para perto de 12%, é o que está na expectativa dos agentes econômicos. Ainda assim, a gente vai ter uma taxa de juros real elevada. Lucinda, hoje tivemos, antes dessa nossa decisão, a super quarta, a decisão do Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell, empoderado, né? Ali, depois que ele se posicionou e disse, olha, estão vindo atrás de mim porque querem que eu baixe o juro e eu não vou fazer. Manteve os juros. Antes de eu te ouvir, a gente vai ouvir um trechinho da fala do Jeremy Powell, só trazendo aqui informação para vocês. O Banco Central dos Estados Unidos passou 3 reuniões seguidas reduzindo os juros, interrompeu esse processo, manteve os juros numa banda que vai de 3,5% a 3,75%, inclusive desafiando a pressão que Donald Trump faz sobre o Banco Central dos Estados Unidos. E sempre depois dessa decisão, Jeremy Powell atende à imprensa, faz um comunicado e responde aos jornalistas. A gente vai dar uma olhada agora no que ele disse. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The U.S. economy expanded at a solid pace last year and is coming into 2026 on a firm footing. While job gains have remained low, the unemployment rate has shown some signs of stabilization, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy rate unchanged. Olha, tem um trecho dele que a gente não trouxe aqui, mas eu vou falar para vocês, em que ele responde às perguntas específicas sobre a pressão de Donald Trump. Ele diz algumas coisas, gente, que nós já tratamos tantos aqui no Brasil. Fala, a credibilidade do Banco Central não pode ser colocada à prova. A independência do Banco Central não pode ser colocada à prova, porque isso é prejuízo para a população. Jeremy Powell fica até maio. Depois o presidente Trump está para anunciar a qualquer momento quem ele vai escolher e o mercado, na verdade, já está um pouco se preparando para uma mudança nessa configuração do Banco Central americano, né, Lucinda? Exato. Inclusive, queria chamar a atenção para o seguinte, um dos candidatos, a gente tem ouvido 4 nomes de candidatos para essa vaga do Jerome Powell. Um deles é um membro do Fed, que é o Christopher Waller. E ele votou contra o Jerome Powell, ele votou por um corte de juros. E a interpretação geral do mercado é de que ele quis manter ali a sua candidatura aquecida. Se ele tivesse votado a favor da manutenção, provavelmente ele já seria eliminado. Né? Lucinda, vamos correr aqui. Conta pra gente como fechou o nosso mercado hoje. Bom, nosso mercado está de vento e popa, bolsa renovando recordes. Hoje a gente vai ver aqui na tela acima de 188 mil pontos. Já vai bater nos 200, é isso? Desculpa, eu errei. 184 mil, acho que isso aqui é o meu desejo, né? De que a volta chegue a 188. E é aquela força dos estrangeiros. Aliás, saiu um dado interessante do Banco Central hoje que corrobora que tem dinheiro novo chegando na Bolsa. Porque a gente monitora, na verdade, os dados que a própria Bolsa oferece, que é de compra de ações por estrangeiros. Mas a gente não sabe se esse é um investidor que já estava no Brasil, que estava em renda fixa ou não. E hoje a gente viu que o dinheiro está chegando, foram 3,5 bilhões de dólares somente agora em janeiro. Quer dizer, esse dinheiro está vindo para a Bolsa. É uma fortuna. E mexe muito aqui com o nosso mercado. E o dólar aí em R$ 5,20, respondendo a esse fluxo, respondendo aos movimentos do dólar lá fora e pelo que está tudo desenhado com esse comunicado do Copom, os analistas, os operadores aqui estão todos dizendo que a festa deve continuar pelo menos por mais um tempo.